Boa noite, voltei. Tive alguns problemas para conseguir incluir o Luiz, o Henrique aqui para bater um papo com vocês, mas agora vai dar tudo certo. Essa live vai ser sensacional. O assunto são as energias Yin e Yang na nossa vida, o autoconhecimento. Deixa eu ver que agora vai dar certo. Vamos ver se dá? Aqui tá, para mim tá carregando. Olá, Eveline, boa noite. Maravilha você aqui comigo. Aí! Olá, agora Boa deu noite, certo. Henrique. Deu Boa certo. Que noite, Carla. maravilha. Tudo bom? Beleza? É porque tivemos mudanças aqui, né? Atualizações no Instagram. Então, eu não sabia mexer ainda. Mas que bom que deu certo. Eu tô aqui contando Ah, pro eu apanho de vez pessoal. em quando um Ah, pouquinho também aqui. como não, né? Como não apanhar? Mas é ótima oportunidade de aprender. Gente, às vezes uma falhazinha pequena é uma grande oportunidade para a gente, não é mesmo, Henrique? Oportunidade de Exatamente. aprender. Da próxima não vai ser assim. Eu estava contando aqui para o pessoal que nós separamos alguns temas maravilhosos sobre as energias Yin e Yang na nossa vida. O tema da live é as energias Yin e Yang e o autoconhecimento. Porque assim, para uma das vertentes, né, um dos caminhos que nós temos para o autoconhecimento também são as energias Yin e Yang, né, que elas influenciam muito, muito mesmo no nosso dia a dia, no nosso relacionamento, a forma que nós nos comunicamos também. E nós vamos contar tudo para vocês. Bom, antes de começar, iniciar o tema, você quer falar alguma coisa, Henrique? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer aí a participação de todos, né? Gratidão também, Carla, aí pela oportunidade, né? A gente ter esse bate-papo, um tema super especial. Tem muito tempo que eu queria falar sobre esse tema também, né? E fico muito feliz aí poder compartilhar aí com você esse momento aí da gente abordarmos juntos esse tema aí que eu garanto que o pessoal vai gostar bastante, né? Sim, com certeza. Eu amo esse tema, desde que eu pude conhecer, saber do que se tratava, não esqueci mais, sempre que eu posso eu estudo um pouco mais, porque né, tem muitas coisas envolvidas. Nós vamos falar alguns temas aqui, mas tem muitas outras formas, vocês podem se aprofundar, temos livros que falam sobre esse tema, não é mesmo? Bom, então vamos lá, né? Já tem um separado? Olha, esse livro é Já tem esse aqui. sensacional. Olha, gente, muito, muito bom. Eu tenho um que eu gosto muito, que eu estou na metade da leitura, que é o I Ching, só que está no meu Kindle. Eu não tenho espaço para fazer a biblioteca, então minha biblioteca é virtual por enquanto. Mas depois eu posso, se alguém tiver alguma dúvida sobre os livros, é só comentar aqui que a gente deixa, ou então manda no direct. Bom, vamos lá então, Legal. Henrique? Vamos Vamos lá. começar? Já Vamos vamos lá começar. começar maravilhoso. A primeira coisa que nós queremos falar é a desmistificação das energias Yin e Yang. Por quê? Eu vou passar a palavra para o Henrique, mas por quê? Nós, na sociedade, assim, temos esse mito de que energia Yin e Yang diz respeito à sexualidade. E não é bem assim. Conta pra gente, Henrique, por favor, como que, na verdade, isso funciona? Exatamente. Bom, então vamos começar, né, Karen, como você falou aí, desmistificando, porque para muitos o Yin e o Yang está relacionado então à questão sexual, né, da sexualidade, né, e não está, né. Tudo que nós temos manifesto no nosso mundo físico, né, vem de um desdobramento dessa energia Yin Yang também, né? Então, a sexualidade é uma das manifestações da energia Yin Yang. Assim como uma caneta é uma manifestação, assim como os nossos relacionamentos, assim como a nossa vida prática, né? Então, cada sexo também é uma manifestação da energia Yin Yang, né? Então, são dois conceitos que a gente vai falar bastante aqui, que é importante a gente frisarmos, né, os conceitos e desmistificar. Então, primeiro que Yin Yang não tem a ver, então, com a sexualidade, né, são energias manifestas no universo, né, que as duas são duas energias que contribuem para toda a nossa criação, que a gente vai abordar bastante esse assunto no decorrer, né?
Mas o primeiro ponto é separar. Sexualidade é uma coisa, yin yang é outra coisa, né? E o outro ponto que nós vamos falar muito de positivo e negativo, né? A gente vai entrar aqui nas características das energias, né? Então, outro ponto importante para a gente frisar é o positivo e o negativo. Não vamos entrar com uma questão dual, de bem e mal, de certo ou errado, que positivo é uma coisa boa e negativo é uma coisa ruim. Quando a gente começarmos a fazermos as nossas associações, né, das duas energias, yin e yang, vai ficar um pouco claro, e uma tem a ver mais com as energias positivas e outra tem a correlação das energias negativas. Mas não que a energia positiva é uma energia boa e a energia negativa é uma energia ruim. É uma questão de polaridade. Assim como na elétrica, né, nós temos a carga positiva e a carga negativa. Uma não é melhor que a outra. As duas contribuem para o funcionamento da energia, né? Então, não tem uma boa ou outra ruim. Então, no conceito do nosso assunto hoje aqui, né, positivo e negativo está relacionado a este conceito, tá? Não de certo ou errado, de bom e mal. Porque a energia yang está relacionada com a energia positiva, né, com a polaridade positiva. O yin está relacionado com a polaridade negativa, né? Então, em questões de polaridade, né, não de bom e mal, de certo ou errado. Ah, então o yang é melhor que o yin é melhor que o yang. Não, nada disso, né? Um é ruim e o outro é bom, não. Outra desmistificação que a gente colocar, que é muito comum, né? As pessoas, eu escuto várias pessoas falando assim, ah, eu sou yin, ah, eu sou yang. É importante frisarmos que nós, né, como tudo no universo, existe as duas energias aqui dentro, né? Nós, seres humanos, nós podemos estar mais yin ou mais yang neste momento, né? Expressando as características yin em maior proporção, expressando a característica yang em maior proporção. Então, não que um seja yin e o outro seja yang, né? Então, isso é muito importante a gente frisar também. E não é estável. Pode ser que eu esteja mais yang hoje, mas não quer dizer que eu vou ser yang predominante o resto da vida, né? Amanhã eu posso estar mais yin, né? Então isso é muito importante, né? A pessoa não se ancorar em uma característica, falar, não, eu sou assim porque eu sou yang, eu sou yang, eu sou yin, né? Todo homem é yang, toda mulher é yin. Não, todos os homens são os dois, yin e yang, todas as mulheres são os dois. Pode estar mais yang hoje, pode estar mais yin, o que não quer dizer que amanhã ela possa mudar, né? E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Exatamente. Gostaria de completar alguma coisa? Quero falar sim, porque existe, refletindo sobre o que você já trouxe aqui pra gente, existe uma tendência das pessoas acharem que a energia yang é melhor. Já percebeu isso? A nossa sociedade, ela tem, podemos dizer que sim, ela tem um lado maior que é yin, mais puxado para o yin. E nós vemos como que isso afeta o funcionamento social, né? Não só social, o convívio, de forma social mesmo, porque precisa existir equilíbrio. Então, como o Henrique disse, a pessoa diz, ah, eu sou yin, ah, eu sou yang. Se a pessoa ela tem características maiores, né, uma porcentagem maior de yin, independente se é um homem ou se é mulher, ou yang, independente se é homem ou se é mulher, isso gera desequilíbrio. Concorda com isso, Henrique? Porque, como ele disse, tem que existir o caminho do meio, até mesmo em nós seres humanos. Como ele também já citou, existe essas energias, são presentes na natureza, nos animais e em nós seres humanos. Mas mais para frente nós vamos contar mais. Sexualidade, né? Realmente, como nós começamos a dizer, eu mesma já pensei que, vamos supor, uma mulher só poderia ser yin. Mas não, nós vemos muitas mulheres que têm a característica yang muito forte. Não, isso não é ruim e nem é bom. Depende, né? É necessário ter um equilíbrio para determinados momentos. Mas tá, eu ia falar um pouco do que é a característica, mas vamos deixar mais para frente. Bom, princípio de gênero. Nesse livro maravilhoso que o Henrique acabou de mostrar, existe
a reflexão, o ensinamento sobre o princípio de gênero. E faz muito sentido quando a gente começa a refletir e colocar a visão em Yang com o princípio de gênero. Explica pra gente, Henrique. Bom, vamos lá. Bom, tem vários livros, né, que abordam, então, a questão do Yin e Yang, né? É muito comum na cultura oriental, né, esse assunto para nós aqui da nossa cultura, né? Não é um assunto muito comum, né, muito popular, mas na cultura oriental é um assunto mais popular, né? E ficou famoso conforme as pessoas trouxeram esse conhecimento aqui para a gente, né? E um livro famoso que aborda, né, com uma maestria muito grande, eu falo que esse livro não é nem não é só um livro, né? Ele é como se fosse um portal do conhecimento, porque cada vez que a gente lê, né, esse livro, tem até uma passagem, né, que fala que o homem nunca entra dentro do rio duas vezes, né? Porque quando ele entra de novo, o rio já mudou e o homem já mudou. E esse livro, ele é assim, se a pessoa está começando a estudar agora, esses assuntos são novos para ela, e ela lê esse livro, ela vai ter um entendimento. Amanhã, quando ela for esse outro homem que entrou no rio e ela pegar esse livro, ela pode ler o mesmo trecho, ela vai extrair uma outra sabedoria, um outro conhecimento, né? Então, em cima desse livro. É o Esse é um livro manual do maravilhoso. conhecimento, né? Da expansão da consciência, maravilhoso. Exatamente, né? E esse livro, né, o Kybalion, ele fala sobre as 7 leis herméticas, né, escrita por Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto é tão antigo que até hoje há uma divergência quando se fala dele, né? Algumas pessoas falam que é uma pessoa, outras falam que é um povo, outras falam que é um conhecimento. Então tem vários pontos sobre Hermes Trismegisto. Mas o que se extrai aqui de Hermes Trismegisto, né, conhecido como 3 vezes grandes, né, o sábio dos sábios, deixou 7 leis, conhecidas como então as 7 leis hermétricas, né, que são as 7 leis que regem o universo. E uma dessas 7 leis, né, que são os 7 princípios também, né, os 7 leis ou 7 princípios, um desses 7 princípios é o princípio do gênero, né, que fala justamente da força Yin e Yang, presente em tudo, na verdade, é o que dá forma a tudo, né? Também é um pouco mais profundo que isso, mas trazendo assim de uma forma mais resumida, superficial, a energia Yang, né? Ela está presente então em tudo na natureza. E as duas energias elas contêm características diferentes, né? Opostas uma da outra. E em união gera a criação física material, né? Então, agora entrando então nas características, né, que aí a gente vai ficar um pouco mais claro sobre isso. Então, a energia Yang, ela é uma energia mais que ela vai buscar mais externar, né? A energia Yin, ela é mais introspecta, né? Ela vai acolher, ela vai receber, por isso muito relacionada à energia feminina. Então a gente pode pegar vários elementos, conceitos na natureza e podemos observar o que é o Yin e o que é o Yang. Os dois vão ser as suas metades da laranja, que juntas se complementam, né? Então uma vai externar e a outra vai internar. Nós temos o Sol, por exemplo. O Sol tem a energia Yang, expansiva, né? Então ele emite os raios, ele irradia luz. A Lua, né? Que é o quê? O complemento do Sol, né? É a sua outra metade. A Lua tem a sua característica Yin, né? Ou seja, ela vai o quê? Ela vai absorver esses raios, né? Na natureza, agora que as pessoas confundem muito a questão da sexualidade, né? A gente pega então e fala que o Yang tem características masculinas e o Yin características femininas. Por quê? Numa relação entre homem e mulher, os dois se complementam e os dois dão origem a uma nova vida, a um novo ser, né? Então a energia Yang, o que ela faz? Quando ela vai fecundar, a energia Yang, ela é o quê? Ela é expansiva, né? Ela é projetada. O Yin, o que ele vai fazer? Ela vai fertilizar, ela vai receber essa expansão e vai fertilizar, e vai dar origem a uma nova vida.
né? Então, agora começa a ficar claro para a gente entender por que que toda criação na matéria é um reflexo dos dois. E por que toda criação contém as duas energias, né? Eu sou o quê? Sou um filho, nasci de uma união Yang e Yin. Então, eu sou uma resultante dessas duas energias. Então, eu contenho as duas energias, assim como você, assim como todos nós. Então, por isso que todos nós temos a influência das duas energias, porque nós somos uma resultante das duas. E quando interagimos com todas as outras criações da natureza, né, com todas essas outras energias também, né, nós vamos estar o quê? Nós vamos estar expressando essa energia. Por isso que, agora começa a ficar mais claro, né, esses conceitos que colocamos no início, a característica Yang, como ela é expansiva, ela está mais ligada ao quê? Aos padrões mentais, racionais, e muito ligada à figura masculina, né? Normalmente, os homens tendem, né, por isso que não é uma verdade absoluta, eles tendem a ser mais racionais, mais impulsivos, mais explosivos, né? Porque é uma característica Yang. As mulheres, a energia feminina, tem então a característica Yin predominante, né? Mas como a Carla disse, hoje nós percebemos várias mulheres que são com características predominantes Yang, né? Mas na forma natural, né, a característica Yin é o quê? É introspectiva, é olhar para dentro, né? O dia, Yang, a noite, Yin. Por que que as pessoas param para pensar mais à noite? Por que que a gente vai dormir à noite? Quando estamos sob uma influência de uma energia Yin, né? Se você, durante o dia, você está o quê? Com uma grande atividade mental, você quer fazer, quer pegar, quer fazer. Na natureza, você pode ver. Começa a anoitecer, os animais vão para dentro da toca, as aves vão dormir ali na árvore, né? Vão se recolhendo. Nós, seres humanos, né? Vamos o quê? Antigamente ia procurar uma caverna para poder, né, entrar. Hoje em dia está todo um baladeiro, né? O pessoal gosta da noite, né? Nem Mas tanto for que não olhar a pode tendência. agora, né? Agora não pode, agora está na pandemia, mas Tá todo antes, mundo né? indo aqui. Mas a ordem natural das coisas é o quê? Durante o dia você trabalha, você expressa, você é expansivo, você está expressando a sua energia Yang, né? Yin, à noite, o que você vai fazer? Você vai dormir, você vai se recolher, você vai o quê? Olhar para dentro, né? Para você dormir, o que você tem que fazer? Reduzir a sua atividade mental. Atividade mental é Yang. Né? Se você vai dormir, você está ali pensando no que aconteceu no dia a dia, pensando nos problemas, na conta para poder pagar, numa discussão que teve com alguém. Essa atividade mental é o quê? Você está aflorando o Yang. Mas a energia que está regendo a noite é Yin. Então a pessoa vai ter dificuldade para dormir, aquela pessoa que tem insônia. Por que que é difícil produzir à noite, trabalhar à noite é mais cansativo? Aquela pessoa que troca de turno, ela trabalha de noite e de dia, ela está de folga, né? A horário que ela não está trabalhando. Por que que o corpo ele resiste, né, a isso? Porque durante o dia ele não consegue dormir, trabalha a noite toda e tem dificuldade de descansar durante o dia. Porque a energia do dia ela está pedindo para mexer, né, para poder expandir, para fazer. E de noite, por que que é difícil produzir, fazer e trabalhar com a mesma. Claro que depois o organismo pode acabar acostumando e tal, mas se for seguir a ordem natural, né, das coisas, vai ter uma certa dificuldade. Por quê? Porque a energia ainda está ali, né, para voltar para dentro, introspecto. Por isso que o sono de noite, você vai dormir, você vai ter ali seus sonhos. Quem já estudou aí as lives, as aulas de sombras ali, aonde que você olha para dentro de si mesmo é de noite que a sombra aparece. Por quê? Sim. Porque a energia Yin, né, está introspecta ali para voltar a olhar para dentro, está mais favorável, né? Então, por isso que temos essas expressões, então, dessa energia, e tudo que existe é uma somatória dessas duas energias. Então, por isso que é importante entendermos sobre esse assunto para, né, e desmistificar alguns conceitos, entender essas influências, né, que é o intuito aí da nossa live de hoje, para entendermos essas influências dessas energias no nosso dia a dia, na nossa vida. A gente vai falar vários aspectos aqui ainda, para a gente começar a entender o porquê que certas coisas têm dificuldade de fluir, né, por que certas coisas dão uma emperrada, ou tem que ser um pouco com dificuldade.
porque é a mesma coisa que está nadando contra a maré, né? É Tá o indo desequilíbrio, né? é o Das duas desequilíbrio. energias. Exatamente. Exatamente. E como você disse, né, Carla, não tem uma energia melhor ou pior que a outra. As duas são totalmente essenciais para a nossa vida, para nosso dia a dia, né? Até porque se não existisse uma dessas energias, não existíamos nada de matéria aqui no Com universo, né? certeza. Essa realidade não existia. Então, as duas são extremamente importantes e nós entendemos o conceito, a gente vai saber quando expressar e qual o momento favorável para cada uma dessas energias, né? Porque, como você falou, as pessoas falam que Yang é melhor do que Yin. Depende do momento. Se você está ali sendo exigido naquele momento uma atividade ou uma atitude que a energia Yang vai te favorecer, nesse momento é melhor você estar Yang. Mas se vai ter momentos que vai exigir uma característica Yin, você vai precisar daquela característica naquele momento. É por isso que a gente vê dificuldades. Por exemplo, mulheres, como elas tendem a ser mais Yin, o que é mais fácil para elas? Fazer uma meditação, olhar para dentro de si, reconhecer, né, trabalhar as questões emocionais. Para uma mulher é muito mais fácil que um homem, na prática, assim, de um modo geral, né, falando. Claro que não vai ser nada determinado, mas a gente pegar numa estatística, é mais fácil. Por quê? Porque elas tendem a energia infavorável, né? Então a gente pega um homem muito yang, muito racional, ele não consegue fazer 5 minutos de meditação, Não né? mesmo. Por que as mulheres elas estão cada vez mais integradas com as terapias, com uma nova visão de mundo, né? Por quê? Porque elas têm essa facilidade de olhar para dentro, de olhar e trabalhar o emocional, né? E por que que elas ficaram muito tempo sem estar ali no poder? Porque o poder exige uma característica yang. Por muito tempo, né, as mulheres ficaram mais nesse papel yin. E agora elas estão tomando essa energia em equilíbrio para si. E agora elas expressando essa energia yang, elas vão... Por que que uma líder, nos números, mostram que uma mulher líder consegue resultados com muita excelência? Né? Por que que isso acontece? Porque ela já tem o yin natural dela ali favorável, e quando ela usa o yang para pôr isso, para expressar, né, ela consegue pôr com maestria. O homem que está ali só yang, só colocando só de uma forma racional, ele perde esse outro 50%. E o resultado dele está comprometido. Aqueles líderes homens que conseguem os resultados com mais excelência, você pode ver que ele tem um lado yin aflorado também. Ou seja, ele usa a capacidade que ele tem de se expressar, de expandir, mas ele usa isso com o introspecto dele, né? Então, vocês podem ver que todas as pessoas que fizeram grande diferença, seja na sua família, seja na sua empresa ou na humanidade como um todo, ela tinha as duas energias ali sendo expressas, né? Era o homem, então, que tinha a facilidade de externar, porém, ele conseguiu aflorar o lado yin, né? A mulher, ela já, por si só, ela já tem essa facilidade, né, predominante yin, mas ela conseguiu se expressar e expandir com seu yang, é onde ela se destacou. Então nós vamos perceber que os homens que se destacaram, homens que expressaram o yin, e mulheres que se destacaram, mulheres que afloraram o seu lado yang, né? Claro que sempre de forma equilibrada, né? Senão vai É sim. trocar os 6 por meia dúzia, vai só inverter os papéis, né? É Falei muito muito, fácil né, Carlos? trazer um exemplo. Posso trazer um exemplo de um homem que conseguiu trazer de forma equilibrada essas energias? Jesus. Sim, Ele teve a energia de ação, de fazer, de quebrar os paradigmas da época em que ele vivia. Então, isso exigiu dele uma postura yang, ser firme. E, ao mesmo tempo, com o amor que ele trouxe para a humanidade, essa posição yin, né, que é emocional, acolhedora, passiva. Temos também outros exemplos, mas esse é um que fica fácil. Todo mundo vai conseguir identificar através do que ele fez.
Concorda? Maravilhoso, maravilhoso exemplo. Imagina um Jesus Cristo totalmente racional, Não totalmente ia dar. yang, Sim. né? A gente vê A sociedade agora que sim, julgou ele, podemos dizer que era Yang, porque não conseguiu enxergar o que ele trazia na visão do amor, digamos. Não que Yang não enxergue amor, não é isso. Mas, assim, podemos dizer que quem julgou ele, sem entrar na religião, só exemplos, uhum, aham, tinha uma visão Yang, porque ele trouxe amor, trouxe emoção, trouxe acolhimento. Não era isso que a época dele pedia, não é isso? exatamente. E a expressão do amor é o quê? É emocional, é o quê? É o yin. Então, se ele fosse altamente racional, yang, a gente percebe nas passagens, né? Ele consegue se expressar, expandir o seu amor, né? O amor yin. Ele é amor a tudo e a todos incondicionalmente, né? O amar, ele ama com o lado yin. E expressar esse amor, ele expressa com o lado yang. Porque não adianta você só amar. Como que você vai expressar esse amor? Tem que ter a Como que você coragem vai de. expandir esse amor? Né? A expansão é yang. Né? A expansão, a criação é yang. Então, apenas o lado yin, amar, é o amor de mãe. Uma coisa é você amar o seu filho. Fácil, entre aspas, né? Expressar esse papel. Porque é o lado yin. O lado yin está expressando o amor ali unitário, individual. Agora imagine pegar esse amor de mãe e expandir para toda uma humanidade, para todo o planeta, para todos os seres, para toda a consciência. Você amar um pássaro assim como ama o seu filho. Amar o seu inimigo como a ti mesmo. Amar ele como seu filho. Esse era o amor de Jesus. Exato. Então, o Em mesmo amor pleno que ele equilíbrio. tinha para o filho, ele tinha equilíbrio, em expansão. Sim. Mas como expandir todo esse amor? Com o lado yang. Né? Então, o Exato. lado yin vai nos mostrar como amar. E o lado yang vai expandir esse amor. Né? Então, aqui são alguns exemplos para a gente ver isso na prática. Né? A influência disso na prática. E aí, praticamente entrando no próximo tema, né? Como essas energias se manifestam. Mas antes disso, eu vi que a Nayara fez uma pergunta. Deixa eu tentar achar aqui sem derrubar a Uhum. live. Vamos ver aqui. Ah, tá. Ela perguntou se ambos produzem energia. Então, eu imagino que se o Yin e Yang produzem energia. É isso, Nayara, que você quer saber? Mas ambos produzem energia? Porque ela deixou aqui pra gente. Bom, na minha visão, ambos expressam essa energia, né? O produzir, aí depende do conceito, do contexto, né? Podemos dizer que ambos vão expressar essa energia, porque ela está toda aqui dentro. E aí que nós entramos num ponto muito, muito importante, né? Porque as duas energias estão aqui dentro. Então, nós vamos expressar ambas. Agora, aquela pessoa que expressa só uma e reprime a outra, é aonde ela vai colher algumas consequências, alguns desafios na vida prática. Então, imagina uma pessoa que está reprimindo a sua energia yang. Então, ela está só expressando o yin. Então, é aquela pessoa que vai ter dificuldade de comunicar, é aquela pessoa que é muito criativa, tem boas ideias, mas ela não consegue colocar nada em prática, né? É aquela pessoa que consegue amar, consegue sentir, mas não consegue demonstrar. Então, por isso que é importante sabermos lidar com essas duas energias em equilíbrio e a expressão dessas também. Uma pessoa que só expressa o yang e reprime o yin, agora o inverso. Pode ser uma pessoa, isso é em desequilíbrio, né? Pode ser uma pessoa autoritária, uma pessoa muito movida pela razão, né? A pessoa racional, pode se tornar uma pessoa mecânica, né? Ela perde essa integração dela com a totalidade, né? Ela vai ter uma dificuldade de se integrar com a natureza.
Então, é como você disse que temos de um âmbito geral, a sociedade como um todo mais yang, é o que nós vemos hoje, o que o ser humano faz com a natureza. Né? Uhum. Então ele entra, ele devasta, ele mata os animais, ele põe fogo nas florestas, ele destrói o planeta, porque isso é uma visão totalmente yang em desequilíbrio. E uma total repressão do lado yin. Se a gente reprime esse lado yin, é onde o ser humano hoje faz o que faz, de uma forma coletiva, com a natureza. Porque se o lado yin não estivesse reprimido, ele estivesse em expressão, em manifestação, jamais uma consciência iria agredir outra consciência da forma que é feita nesse planeta. Né? Verdade. Então, o reprimir essas energias complica também nessas consequências. Né? Não sei se foi, então, essa a pergunta que a nossa colega fez. Né? Imagino que sim. Nayara, se não for isso, manda aqui pra gente que a gente tenta esclarecer. Não, fantástico isso que você trouxe, Henrique. Essa coletividade, nossas atitudes, vamos dizer assim, coletiva, né? Não minha, não sua e de quem está assistindo. Mas nós temos essa tendência, sim, de... Podemos até fazer uma reflexão legal, Carla, de uma forma de ver como que o sistema nos conduziu para aprendermos a lidar com a nossa energia yang. Porque o universo ele busca o equilíbrio o tempo inteiro. E olha que interessante o que aconteceu, interessante que eu falo de uma forma de distrair aprendizado, né? Essa questão da pandemia. O que agora, dentro do conceito que estamos falando, o que ela proporcionou para todos? Não entrando na questão sim. dos problemas, dos malefícios, das perdas, eu falo na questão de reflexão, a oportunidade de reflexão que tivemos com essa pandemia. A humanidade estava cada vez mais o quê? Mais yang, né? Produzir cada vez mais, trabalhar cada vez mais, fazer, né? produzir, ativa e yang demais. A pandemia buscou o quê? Buscou, assim, que eu falo assim, de uma forma dentro do nosso conceito, né, que estamos abordando, equilibrar essa energia. Quando você está em casa, foi reduzido essa atividade, forçou a maioria das pessoas ao quê? O lado yin. E isso pôs à prova várias questões reprimidas por muito tempo. Então, talvez aquela pessoa que reprimiu o lado yin, esse lado emotivo, o lado emocional, o lado yin, quando ela é colocada ali no banquinho, né, reduz essa atividade yang, para de produzir, senta, quarentena, dentro de casa, conviver com outras pessoas, aquele lado yin que estava reprimido, ele aflorou. Sim. E ele aflorou com toda a repressão que estava ali. Então, talvez aquele incômodo que o marido tinha com a mulher e ele nem se dava conta porque ele estava com atividade mental, tão preocupado a produzir, trabalhar, dirigir, chegar no trabalho, emprego, vendas e tal coisa, tem que fazer isso e aquilo, talvez ele não se deu conta que o lado yin estava defasado. Talvez tinha um problema emocional com a esposa. Quando ele entra em casa e tem que conviver, e isso é aflorado, reduz o yang, não precisa produzir tanto ou não pode produzir tanto, né, devido às restrições, aflora o yin. O emocional borbulha, começa a ver que tem incômodos com a esposa vice-versa, e aí conflitos dentro do relacionamento, aquela confusão dentro de casa. Né? Então, o que nós observamos com a pandemia? Várias pessoas descobriram quantos incômodos ela tinha que ela nem se dava conta. Quantas questões tinha. Por que isso? O emocional estava gritando ali naquele momento. Né? E isso estava reprimido pela alta atividade desse fluxo yang. Quando reduz isso, o yin estoura como se abrisse a bomba atômica. Né? É onde nós estamos vendo as pessoas cada vez mais tendo dificuldades nos relacionamentos, questões aflorando, coisas que achou que já tinha passado, estão acontecendo de novo. Ah, isso nem me incomodava, agora passou a me incomodar. Nem percebia, agora percebo, né? Sim. Nem percebia isso, agora eu percebo tal coisa. Algumas coisas que faziam sentido já não fazem mais, conceitos mudando, paradigma, por isso que está tudo chacoalhado. Né? Aquela roda lá do Yin Yang está rodando agora toda ao contrário. Oscilando, né? Hora sobe, hora desce. Não, isso é interessante, porque nós sabemos que
a pandemia trouxe muitas dificuldades emocionais. Tem muitas pessoas desequilibradas emocionalmente. Então, imagine uma pessoa, independente se é homem ou mulher, que sempre reprimiu os sentimentos. Por exemplo, é mais fácil dar o exemplo de homens, porque na sociedade é assim. Homem não chora, homem não sente dor, não pode ser frágil, tem que ser sempre firme, tem que ser ativo. Parou. Aí, de repente, ele vê que ele tem emoções, e emoções com coisas que ele nem ousava aceitar que tinha, nem ousava a pensar naquilo. E, de repente, isso aflorou. Gera desequilíbrio emocional, sim, porque ele nunca aceitou. Ou ela nunca aceitou. Mulheres também reprimem muito o lado yin, porque yin é sinônimo de fraqueza. Não é porque o masculino firme é sinônimo de fraqueza não na visão correta, pessoal. É na visão, como eu posso dizer? Coletiva, né? Popular. Coletiva. Isso. Enxergam que não é tão bom. De forma alguma. Sem a energia yin, nós não criamos nada. Não conseguimos expressar amor, como o Henrique já disse. Mas voltando, então, uma mulher que não aceitava essa fragilidade, as emoções, a expressão do amor, a própria essência, agora, pronto, não tem como. Está pensando mais, está refletindo mais e vem à tona. Por isso geram tantos desequilíbrios, né? É um dos motivos. Por isso que, como eu disse no início da live, o tema era esse. As energias em Yang e o autoconhecimento. Olha como que nós conseguimos conhecer um pouco mais sobre nós, das nossas atitudes, com um simples conceito de energias que existem desde que o universo foi criado. Não veio com a gente, nós viemos através, não é mesmo? Exatamente. Próximo E tema. você falou um tema legal aí também, um ponto importante, a nossa essência. Uhum. Qual o meio de comunicação com a nossa essência? O lado yin. Exatamente. Porque a essência, o lado yang, podemos dizer que ele é a expressão e a manifestação, manifestação não, né? A manifestação é a união dos dois. É, digamos, a expansão da essência. Mas o telefone, para ligar para a essência, vem através do yin, do sentir, da intuição. A nossa intuição, a gente não pensa na intuição. O nosso pensamento está mais ligado ao canal criativo, o canal das ideias, né? Mas a intuição ela aflora pelo emocional, que é o lado yin, né? Então, o lado yin em desequilíbrio também, né, uma das consequências é como se tivesse um ruído nessa ligação aí para a nossa essência, para a totalidade, né? Então é como se fosse o telefone para bater o gancho ali com a intuição, vem ali do yin. E com o nosso yang nós vamos expressar, externar, expandir a mensagem que veio da intuição. Então é como se o telefone toca, o yin atende, vamos amar a tudo e a todos. E aí o yang vai lá e vai dar o abraço. Vai expressar, Ativa, vai fazer, né? vai amar. Isso mesmo. Né? Criação, ação de mandar esse amor para todos. Verdade, que legal. Chega a ser muito bonito pensar um pouco sobre isso, né? Como que a nossa essência, como que nós captamos, como que nós expressamos. É muito bacana. E nós até chegamos no próximo tema aqui, que é como se manifestam. Né? Nós já explicamos. Você quer concluir, colocar mais algum... Antes temos uma pergunta aqui, ó. Porque senão a gente passa. Temos duas, espera aí. Vamos ver, pessoal. A Iandra perguntou: existem signos que podem ser mais yin ou yang? Sim, sim, sim. Eu andei até estudando um pouco sobre isso. Fala para ela, Henrique. Sim, porque o yin e o yang, né? E aí no livro do I Ching, né, maravilhoso que a Carla mencionou, ele começa... O yin yang, ele vai ser então a base para se desdobrar em todas as outras características que compõem a natureza. E o yin yang, ele também se desdobra, né, nos 5 elementos lá da medicina tradicional chinesa. E a astrologia, né, que nós temos 2 tipos de astrologia, mas aqui
a mais comum que nós temos é a astrologia tropical, né? Então, o que ela vai fazer? Ela vai usar os elementos, né, da natureza para poder compor as características, dividir em 12 dos signos, né? Então, aqui dá um estudo um pouco mais complexo, né? Um astrólogo pode falar com mais propriedade, mas de uma forma geral, o que vai acontecer? A energia Yang, ela se desdobra nos elementos da natureza, né? Terra, água, fogo, ar. Terra, fogo, ar, água. Me ajuda aí, Carla. E o éter? Você quer chegar o quê? No éter? Não, nos terra, elementos. fogo, ar nos e água. elementos. Só os E cinco, água. tá Não, na faltando. verdade, são os 4. Então, são 4. É isso mesmo. Do signo entre os 4. Terra, fogo, água e ar. Isso. Pegamos os 4, vão se desdobrar, e os 12 signos vão ser embasados nesses 4 elementos também, como características principais. Então, dos 12, nós vamos ter os signos de fogo, signo de terra, signo de ar e signo de água. O signo de terra e os signos ligados à terra e fogo vão ter mais as características yang, né, mais racionais, vão ter essas características yang. E os signos de água e de ar, eles vão ter essas características mais yin, né, mais introspectas, né? Então, nos 12, na divisão deles, vão ter, né? A Carlinha, para falar de alguns, você falou que separou alguns aí, tem essa... Eu posso responder o da Yandra. Eu sei que Sagitário é Yang. Não é isso Sagitário mesmo? É fogo, yang. Sagitário é fogo. A energia é mais fluente no fogo. Vamos ver aqui a outra pergunta. A Tatiane que está perguntando. Quando a pessoa está sem motivação, podemos dizer que a energia Yang está em desequilíbrio? Sim. Afeta nossas atividades diárias. Exatamente. Porque a motivação é o que? É o expandir, é o pegar e o fazer. Então, se a pessoa está desmotivada, ela pode estar defasada com essa energia Yang, né? Exatamente. Então, vamos para o próximo. Você quer... A gente ia começar entrar um pouco mais sobre como essas energias se manifestam. Quer concluir mais alguma coisa? Ou podemos passar para o próximo? Podemos passar para o próximo, tranquilo. Pessoal, pode ficar à vontade aí, viu? Sim, podem mandar perguntas. Fiquem à vontade. Aí Yandra responder, tem Yang aí. O próximo é o processo de criação e lei da atração, é isso mesmo? Fala pra gente. Olha que interessante, lei da atração, hein? Vai lá, Henrique, conta tudo. Lei da atração tudo. É um tema que ficou aí, né? Ganhou uma expansão muito grande, né, na internet, e muitas pessoas colocaram em prática a lei da atração e acabaram se frustrando. Por que isso acontece? Eu parei, eu meditei, eu pensei tal coisa e não deu certo. Primeiro que existem várias e muitas. É simples e não é simples, né? Na verdade, assim, é simples, mas nós complicamos, né? O processo de criação, na teoria, era para ser muito simples mesmo, que é o quê? É o pensar, o sentir e o agir, né? É colocar a sua intenção com as suas ações. É o quê? Em outras palavras, o equilíbrio entre o yin e o yang, né? O yang não está relacionado às atividades mentais, né? Então, como que eu vou utilizar o meu processo criativo? Tem um exemplo muito claro para a gente fazer essa associação, a união de um ser, né? Vem o quê? Da união masculino com o feminino. O homem com a mulher, o homem yang injeta as ideias, a expansão, né? Ele expande, o feminino, o materno, o útero vai receber essa projeção, vai gerar e manifesta, né? Então vem dessa união dos dois, né? Então como que isso acontece então no processo criativo de qualquer outra coisa, de um relacionamento, de uma caneta, de uma casa, né? Como que funciona esse processo? Primeiro vem do campo das ideias, né? Platão já dizia lá, tudo começa no campo das ideias, tudo parte de uma ideia. Essa live, para ela se manifestar hoje, para termos essa convenção aqui, primeiro teve que partir de uma ideia, né? Então, primeiro eu acabei de pensar nisso. Tive que pensar, poxa, vamos fazer uma live, vamos fazer ideia, né? E o que
Além dessa ideia do lado yang, o que precisou fazer? Colocar a intenção, alimentar com o desejo. Esse desejo é o quê? É a vontade, é o sentimento, é o emocional, a vontade de falar, de se expressar, de trazer as ideias, né, de compartilhar, né, de ter essa troca, esse momento, né? Então isso é muito do yin, né? Então a união disso, dessa ideia com esse desejo, resultou nessa realidade hoje que estamos aqui, tendo essa convenção, né? Você que está assistindo essa live, né, partiu do momento de quê? De uma ideia, né? Para você estar aqui compartilhando com a gente desse momento, primeiro no campo da sua ideia, você construiu esse momento. Ó, eu vou assistir a live, esse assunto me interessa, né? Parte pelo desejo, né? Eu quero saber sobre esse conhecimento, eu quero entender sobre isso, né? Nem que seja de curiosidade, né? Mas teve o desejo, uniu o mental e o emocional, e agora compartilhamos desse momento aqui, né? Então, o processo de criação do universo vem de uma união do yin e yang, que é a união, então, muito mais do que isso, é da representação do nome yin e do nome yang, é a representação dessas características, e a união dele e a manifestação no físico. Então, a lei da atração, ela parte primeiro daí, do yang, e por isso que o símbolo do yang é aquele círculo, né, que se complementam, que dá a volta e volta. Percebe que primeiro você tem a ideia, yang, alimenta com o desejo, yin, expressa com o yang. Se você não agir, não pegar e fazer, só que para você agir, pegar e fazer, você tem que ter a vontade, né, aquela energia que move, que aí volta para o yin de novo, fica nesse ciclo, yin, yang. Percebe que precisa das duas? Uma sozinha não vai, e uma não é melhor nem pior que a outra. É a união das duas. E quanto mais estiver alinhado, equilibrado, esse mental com esse emocional, essa vontade com esse desejo, esse fazer com ir fazer, né? Aquilo que foi criado com o desejo de ser criado, né? É o que vai manifestar. Então, percebe que eu fiz um ciclo, eu fui, voltei, yin, yang, yin, yang, e isso é uma receita do bolo. Para que isso saia, então, do campo das ideias, passe pelo campo emocional e chegue no mundo físico, isso precisa ser alimentado. Assim como você põe um bolo no forno, ele tem um tempo para que ele asse. Então, o tempo que você conseguir manter esse fluxo yin, yang, alimentação dessa energia, né, dessa vontade mental, dessa criação, aquilo que você criou com a energia do desejo, e o pegar e o fazer, e o desejo para você continue fazendo o que precisa ser feito, isso leva um tempo. E aí você tem isso no mundo físico. Do mesma forma que tem o exemplo ali que eu usei da união do homem e da mulher. Não é só no ato sexual e já nasceu a criança. Vai ter o prazo de 9 meses para que essa energia yang seja alimentada ali, até que o fruto nasce, que é a criança. Então é aí onde a maioria das pessoas tiveram fracasso na hora de colocar a lei da atração em prática. Porque na hora de fazer esse fluxo em yang, é isso, eu quero um emprego tal, eu desejo isso, então eu vou procurar esse emprego, eu vou alimentar, eu ir lá procurar esse emprego, vou fazer tal coisa, até que isso se manifeste, aí, não vai dar certo. Não quero isso mais. Mudei de ideia. Mudou o fluxo. Aí aquele giro que está aqui, né? Eu estou fazendo esse desenho com o dedo aqui, esse menino está doido, mas eu estou tentando desenhar aqui. Dá para entender. Símbolo do yin e o yang, né? Que é aquela bolinha que vai acaba sendo volta. infinito, Então, né? Só que é dobradinho. Isso, é o símbolo do infinito dobrado. Então ela está no yin, ela vai no yang, ela está no yin, está no yang, agora eu preciso um pouquinho de yang, agora eu preciso um pouquinho de yin. Isso vai girando, rodando. Pronto, manifestou. Né? E é onde as pessoas interrompem. Quero um carro, desejo esse carro, tá. Agora eu preciso alimentar com o yang o que eu preciso fazer para poder ter esse carro, mas para fazer o que eu preciso fazer, eu preciso de ter uma motivação, um desejo ali, o meu yin tem que estar alimentando esse yang, né? Mas aí como que é na prática? Quero o carro, mas não quero trabalhar para conseguir o carro. Quero o carro, não, mas agora eu quero uma moto. Aí eu quero o carro, mas para isso eu vou ter que fazer tal coisa, mas hoje tem
tal coisa para fazer, não vou fazer isso hoje, não quer, não vai dar certo, ó, ficou defasado. E aí a pessoa fala assim, mas eu pensei, eu desejei, o carro não veio, não funciona a lei da atração. A lei da atração ela está funcionando 24 horas por dia, é uma lei universal, a pessoa acreditando ou não, entendendo ou não, acreditando ou não, ela está aí. A importância de entendermos o funcionamento dela vai nos capacitar para podermos, então, praticarmos ela de forma consciente. Né? Por isso que entender, então, o fluxo do Yin Yang alinhado com outros conhecimentos, né? Porque não é só entender de Yin Yang ou saber de Yin Yang que vai mudar a sua vida, é só entender sobre sombra que vai mudar, só fazer uma terapia que vai mudar. Por isso que, né, o meu Instagram, o da Carla e de vários outros profissionais estão recheados de conhecimento e sabedoria, porque é a junção disso tudo. Né? Da mesma forma que pegar o livro e ler só o título não vai extrair o conhecimento do livro. Ler só um capítulo não vai extrair, você precisa ler o livro inteiro. Né? Da mesma forma que o Yin e o Yang é uma peça do quebra-cabeça. Né? Sim. Não, e muitas pessoas cometeram podemos dizer, um erro, ou não entenderam bem, por exemplo, na lei da atração, passaram a visualizar. Quem nunca conheceu a lei da atração? Vou visualizar uma mansão, um carro maravilhoso, que ele vai chegar na minha garagem, não é? Quem nunca fez isso? Faltou a prática, faltou o desejo real, então não completou o ciclo. Tem que ter a prática, tem que ter o desejo intenso, com certeza. Não pode oscilar, hora eu quero, hora tem medo, hora eu vou buscar, outro dia eu fico mais paradinho. E você falou sobre a terapia, sim, é interessante porque, por exemplo, existem métodos terapêuticos e como você disse, só ler o título do livro não vai resolver. Só ler o livro e não praticar nada não vai resolver igual a terapia. Qualquer tipo de terapia, ou até mesmo medicamento, né? Se você não pratica, não coloca em prática aquilo que foi orientado, você não tem resultado. E ainda, dentro da terapia, é interessante porque o método terapêutico que nós trabalhamos tem como referência essas energias yin yang, né? Baseado na medicina tradicional chinesa. Nós conseguimos identificar um pouco do que criou a somatização de acordo com o lado do corpo que a pessoa está somatizando uma doença. Conta aqui pra gente, Henrique. Dá mais detalhes pro pessoal. Exatamente. Né? A HQI, né, ela está referindo a HQI, né, que é a metodologia, assim como nós falamos. Nós temos vários conhecimentos e conceitos que vai ajudar. Né? Quanto mais você entender, quanto mais, é mesmo quando você for jogar um jogo. Se você vai jogar um jogo sem saber as regras do jogo, vai ter dificuldade de ganhar aquele jogo. Se você pegou ali pelo menos 2 regras, já vai ser mais fácil. Quanto mais você entender, mais recursos você tiver, mais fácil vai ser para você, então, jogar esse jogo. Né? E no nosso jogo da vida, né, tem várias, no manual aí que a gente não recebe quando nasce, tem vários conhecimentos que ajudam. Né? E dentre os conhecimentos, nós temos também uma ferramenta. Então, de conhecimento, a gente vai alimentando bastante, né, Carlinha? Aí o nosso perfil do Instagram. Fica aí o convite para quem me segue, conhecer o trabalho da Carla também. Tem muito conteúdo bacana lá no perfil dela. Fica o convite para você também conhecer, né, o material aí no meu perfil do Instagram, que tem outros conhecimentos também lá, que vai ajudar para a gente, né, interagir, por isso a gente faz essa união, tem esse bate-papo aqui, né, para a gente ter essa troca maravilhosa e aprendermos o máximo possível, né, dessas regras, dessas leis, né, para a gente ter um manual mais completo possível. Exato. Exatamente, a gente vai montando o nosso manual, né, então a gente vai pegando esses conhecimentos, vamos montando esse manual. E além de termos esse manual como ferramenta que nós utilizamos para trabalhar tudo isso, né, nós utilizamos a HQI, que é a homeostase quântica informacional, que é uma ferramenta, né, uma metodologia que permite, né, sermos cada vez mais autossuficientes. Por isso que ela é uma metodologia de autocura consciente. Né? E o professor Sérgio Secato, que foi quem desenvolveu essa metodologia, né, além dele criar essa metodologia maravilhosa, ele também desenvolveu um raciocínio que permite que sejamos cada vez mais precisos na localização, então, da origem dos desequilíbrios, dos problemas que vivenciamos. Né? Então, ele tem um raciocínio maravilhoso que desenvolveu. Quem quiser conhecer mais pode procurar a Carla, pode procurar
eu ou qualquer outro terapeuta em HQI, né, que temos vários encontros, inclusive amanhã vai ter vou estar fazendo um conversando sobre HQI amanhã, né, para explicar sobre a metodologia. E dentro desses encontros, né, a gente aborda essas questões, e o professor Sérgio, ele desenvolveu um raciocínio que permite, então, sabermos a origem das causas desses desequilíbrios. No caso das doenças, das somatizações no corpo físico, né, tem um raciocínio específico para aonde que essa doença afetou no corpo físico, né? E o Yin Yang também ajuda, porque além de ter esse raciocínio apurado, né, e preciso que o professor Sérgio desenvolveu, o Yin e Yang permite a gente saber se esse desequilíbrio desse raciocínio está relacionado com a energia Yang ou relacionado com a energia Yin, né? Então, a medicina tradicional chinesa ela aponta o que é a lateralidade do corpo, né? Então, o nosso lado direito ele está mais relacionado com as características Yang, masculina, e as características mentais, né? E o lado Yin vai ficar relacionado com o lado esquerdo, né? Que são as características mais emocionais, mais emotivas, ou as figuras femininas, né? Não necessariamente, então, uma mulher, pode ser um homem com o lado Yin mais aflorado, do mesmo jeito, né? O lado direito, não necessariamente um homem, pode ser aquela mulher Yang, né? Que tem essas características Yang predominante, conforme a gente falou aqui, né? Então, ajuda bastante também, né? Então, essa integração que o professor Sérgio fez foi maravilhosa, né? Ele pegou esse conhecimento, então, dessa sabedoria antiga, né? Desenvolveu um raciocínio e a metodologia, né? E conseguiu ainda aprofundar cada vez mais e ser preciso, né? Por isso que os clientes e alunos têm resultados cada vez mais rápidos, mais diretos e objetivos, porque conseguem ir em cima aí, né, das causas. Verdade. Isso mesmo. Antes de passar para o nosso último tema, a Tatiane perguntou, depois que nós respondemos, o que podemos fazer para equilibrar essas energias? Como que nós conseguimos equilibrar, Henrique? Aí é a hora de pôr a mão na massa, né? Exatamente. Agora é hora de ser Yang e praticar. Agora Não, é mas é hora de com ser Yang. equilíbrio. Sim. Exatamente. Bom, aí o primeiro passo, né, já saber que isso existe já é um salto gigantesco, né? Tomar consciência, né? Como que nós vamos mudar algo que nós nem sabemos que existe, né? Então, esse, Tatiane, já é um passo maravilhoso, né? Já é um salto gigantesco, né? Saber que isso existe, né? Porque como que eu vou mudar algo que eu nem sei, né? Como que eu vou para um lugar se eu nem sei onde eu estou? Se a Carla vai vir aqui na minha casa, Carla vai Tem vir almoçar endereço. comigo. Henrique, como é que eu faço para chegar aí? Eu estou perdido aqui, né? A primeira coisa que eu vou te perguntar é o quê? Não, onde você está? Se eu não souber onde você está, como é que eu vou te orientar a chegar na minha casa? Né? Como que eu vou te orientar a sair do ponto A para chegar no ponto B se eu não sei aonde você está, né? Porque eu moro em Sabará. Se você fala que você está em Contagem, vou te falar para você vir de um lado. Se você fala que está lá em Caeté, eu vou te mandar seguir para outro lugar. Agora, se eu não souber onde você está, não tem como eu te orientar. Então, qualquer pessoa que deseja, então, qualquer resultado na vida, primeiro ela tem que tomar consciência de onde ela está. Tomar consciência da situação. A gente percebe, né, ao nosso redor, aquelas pessoas que estão no estado de negação. São as pessoas que encontram o maior desafio para poder mudar na realidade, né? Não é também sair se culpando por tudo, chamando responsabilidade por tudo, né? Ainda tudo aí, não. Primeiro é sair do estado de negação, é ter consciência. Não é sair absorvendo tudo também, mas é ter consciência. Assim, opa. Vocês percebem que a pessoa fala assim, não, tá, é assim mesmo, não, tá tudo bem. Não, não Mas sinto mais isso, são não. as que Já passou. vai ter grande dificuldade de buscar um resultado, né? Então, quando tomamos consciência, assim, realmente isso aqui não está legal, preciso mudar isso aqui, né? Eu posso ter, né, ter tido esse desafio aqui, eu fiz isso aqui, eu posso fazer diferente para conseguir isso, né? Aí você já falava que é uma ignorância tremenda tentar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas.
E só vai fazer coisas diferentes quem tomou consciência disso, né, de onde está. Então, o primeiro passo é tomar consciência, saber que isso existe, né? O segundo é começar, então, a ajustar tudo isso. Então, a dica que eu dou é, primeiro, buscar uma forma de como fazer isso, né? O primeiro é saber que existe. Segundo, buscar conhecimento. Quanto mais você buscar autoconhecimento, isso que é um tesouro tremendo, né? Já falava já desde as sabedorias antigas, né? Na alquimia, tem também aulas de alquimia lá no Instagram, que é o quê? É o casamento alquímico. O que é o casamento alquímico? É você casar essas duas energias, né? O yin e yang em equilíbrio, né? Então é onde você consegue fazer o casamento alquímico, é onde você consegue, então, estar mudando a sua realidade aí de uma forma com mais maestria, né? Então, o primeiro ponto é buscar, saber que isso existe. Segundo, muito conhecimento. Não muito conhecimento que eu falo, assim, muito que eu falo de buscar saber, né? Conhecer, aprender. Autoconhecimento nunca é demais, né? Por isso que o conhecimento vale ouro. Por isso que quem sabe a importância disso busca ocupar cada vez mais as pessoas para que elas não busquem conhecimento, porque quando você tem conhecimento, você consegue tomar a rédea e mudar a sua vida, né? Então é buscar conhecimento. E o outro, pôr em prática. Pôr em prática é o quê? Aprender a lidar com... Olha que interessante, a gente fazendo assim de uma forma resumida, equilibrar razão e emoção é o quê? O yin, o yang, que é o lado racional, mental, como que você vai alimentar, equilibrar o lado yang? Expandindo, fazendo o que precisa ser feito, aprendendo, autoconhecimento, né? Que é aumentar o seu intelecto. Isso é o seu yang. Então, assim, você vai equilibrar o seu lado yang, né? Então, assim, falei bastante aqui, mas acho que agora a gente vai conseguir resumir assim. Yang é equilibrar em yang, alimentar o autoconhecimento, aprender, fazer, expandir, fazer o que precisa ser feito. E equilibrar o yin é o quê? Trabalhar o seu emocional. Como que trabalhamos no nosso lado emocional? É aquilo que devia ser ensinado nas escolas. Terapia. Terapia, por muitos anos, foi trago de uma forma popular como que é coisa para doido. Só doido precisa de terapia. Né? Não, terapia tinha que ser ensinado na escola, que terapia é uma forma de você trabalhar o seu emocional. Trabalhando o seu emocional, você está o quê? Está equilibrando o seu lado yin. Então a gente percebe aquela pessoa totalmente zen, está com o emocional legal, mas o yang está defasado. Aquela pessoa que vai meditar, então, da hora que acorda até a hora que ela dorme, vai dormir meditando. Então ela tem que ela vire um monge, que vai viver lá nas montanhas. Mas se você quer estar em equilíbrio aqui, numa sociedade agitada, turbulenta, com o yang ali aflorando, como você vai ficar meditando ali na Praça 7? Né? E aquele tanto de coisa. Chegou, tá na hora, chegou as contas para pagar, precisa fazer aquilo. Você precisa de uma atividade yang, né? Então, é trabalhar com os dois em equilíbrio. Alimentar e equilibrar o yang, fazendo o que precisa ser feito, estudando, atividade mental, e o yin trabalhando o seu emocional. Né? Então, é buscar uma terapia, buscar uma forma de trabalhar os desequilíbrios que vivenciou ao longo da vida. Que aí entramos, né, no outro tema que a gente separou, que é as consequências que nós pagamos caro por ter essa energia em desarmonia dentro de nós. Porque onde que começa essa desarmonia? Como que começamos a desequilibrar o nosso yin e yang desde a infância, desde pequenininho? O nosso yang é alimentado com os lixos mentais que são entregados de bandeja para as crianças desde pequeno. Né? Sem julgamento, livre de julgamento, mas quantas coisas são descartáveis e são alimentadas por muitos anos? Quantos entretenimentos é importante, é legal, mas isso é em desequilíbrio. Então, quantas coisas mentais, quantas crenças, quantos programas são introduzidos nas crianças desde pequeno que vão defasando
esse lado mental, né? Quantas Sim, verdades que distanciando, talvez nem né? são verdades. E o que você disse, com esses programas, nós ficamos cada vez mais distantes do autoconhecimento. E assim, Exatamente. muitas pessoas passam a vida, não se conheceram, não entendem o que estão sentindo, por que estão sentindo, o que fazer com aquilo, e vão vivendo. Exatamente. Uma coisa muito importante, isso que você disse faz todo sentido. Quem não, vamos falar da nossa geração para os mais para trás, né? Para agora talvez Uhum. mudou um pouco. Quando criança não escutou, se você apanhar e não fizer nada em casa, você apanha o dobro. Isso é uma visão bem dentro do que nós estamos conversando, bem yang. Porque mais do que bater nessa visão que nós estamos trazendo, é entender o que está acontecendo. Às vezes aquele que bate no filho é aquele que está precisando de atenção. Vai lá, conversa com ele, seja amigo dele. Né? Tenta entender. Não que nós temos que... Viu como que a falta de equilíbrio é interessante? Se você sempre apanha, não age, está em desequilíbrio. Mas se você só bate, também é desequilíbrio. E é assim, né? Exatamente. Henrique, quantas horas? Exatamente. Quanto tempo nós temos ainda? Para O entrar Instagram no, ainda está no... cortando com 1 hora? Eu não sei, já tem 1 hora? Eu também tenho um tempinho que eu não faço live e eu não sei, parece que teve algumas atualizações, mas aí... Mas aí só fechando dessa pergunta que fizeram, então, o lado yang é defasado, então, desde de criança, com todo esse lixo mental que é imposto, esses programas não utilizáveis, ou que são apenas limitantes, né, as nossas crenças, nossos paradigmas, né, os preconceitos, os julgamentos, toda essa atividade mental que nos limita, são os desequilíbrios do Yang. E o desequilíbrio do Yin, o que está relacionado? Os traumas da experiência vivenciada dos fatos desde criança. Então, primeiro dia de aula, sentiu abandonado pela mãe na escola. Ó, esse abandono, essa sensação de abandono, fica registrado no emocional, aquele registro emocional lá na consciência. Isso vai defasando o lado Yin, né? A carência do pai, carência da mãe, brigou com o irmão, queria ganhar um presente, não ganhou, separação dos pais, morte, perda, cachorrinho que morreu, a emoção ali num velório, né? Então todos os fatos que vai acontecer, tomou bomba, apanhou do pai, apanhou da mãe, brigou com o irmão, todos esses conflitos, todos os fatos, as desilusões amorosas, problemas de relacionamento, problemas familiares, tudo aquilo que ela vai vivendo e Separação. vai sentindo, isso tudo vai alimentando o emocional e isso tudo vai defasando o yin. Então, aí é onde entra a importância da terapia para trabalhar o emocional. No mental, algumas terapias também vão ajudar a trabalhar o mental, alimentar o conhecimento, vai te fazer entender sobre tudo isso, né? Então, essa integração do Yin e o Yang parte aí, esse equilíbrio, trabalhar tudo isso. Por isso que agora faz sentido o que eu tentei falar ali aquela hora, mas agora faz sentido, porque não é só uma peça do quebra-cabeça. A gente vai precisar de muitos recursos, né? Ou de alguns recursos, ou de conhecimento para mexer em tudo isso. Quanto mais eu conhecer e mais recursos tiver, melhor, né? Para poder trabalhar e lidar com tudo isso. E um outro exemplo, né, que é do último tópico, como que isso afeta os nossos relacionamentos, encaixa com isso também, né? Como que o Yin e o Yang também muito relacionado com a sexualidade e com relacionamento. Vamos trazer um exemplo aqui de como que afeta. Deu para ficar claro até aqui que afeta tudo, né? Vamos trazer um exemplo no relacionamento que o pessoal, acredito que muitas pessoas veem do Yin e Yang e fazer, opa, vai falar de relacionamento ali também, Não é um é? tema muito Sim. procurado. É para a gente abordar, né, para a gente entender. Por que que isso acontece? Nós somos a resultante, então, de duas energias. O Yang masculino e o Yin feminino. Somos a resultante disso tudo. Quando nós temos fatos ao longo desde a nossa infância, que vão lesando a nossa relação com essa energia, que é representada pelo nosso pai e pela nossa mãe, é aonde nós vamos colher grandes consequências. Em passagens bíblicas já foi falado honrar pai e mãe. Em outras palavras, agora trazendo para o nosso conceito, podemos dizer honrar pai e mãe,
harmonizar a energia yin yang. Porque se você tem traumas ou uma visão distorcida, ou independente se teve motivos ou não, aqui não estou entrando na questão de julgamento, se o pai estava certo, se estava errado, se tem que perdoar, se tem que amar, se o pai fez tudo que fez comigo e eu tenho que aceitar. Não é questão de aceitar ou não aceitar. Mas se você alimenta ódio, raiva, rancor, carência, rejeição do pai, o seu fluxo yin, o seu fluxo yang está defasado em desequilíbrio. Se tem alimentado a relação com a maternidade, com a mãe, com o yin, alimentando dessas emoções, desses sentimentos, está defasado com essa energia. E onde que você vai expressar isso? Na verdade, vai expressar com tudo, né? De várias formas. De todas as formas, né? Porque a gente não interage só com relacionamento, né? O ser humano não está aqui só para namorar. Ele está também para trabalhar, para produzir, para estudar, né? Para interagir, para adquirir bens materiais, para se dar bem com a sua questão do seu lado espiritual, né? Com espiritual. Então, a roda da vida são vários aspectos que gira. Mas agora, pegando uma fatia dessa roda aí, relacionamento. Como que você vai interagir com seu companheiro? Com a expressão dessa energia. Então, se você expressa essa energia defasada, alimentado dessas emoções, com essas energias, é onde que você, bem provavelmente, vai colher alguns problemas com isso. Então, se tem muita carência do pai, é grande chance que o seu relacionamento seja uma pessoa com figura yang. Se você é homem, vai atrair uma mulher yang, com a postura yang, e vai reproduzir com ela os traumas do pai, né? Se você é homem, vai atrair uma mulher e tem traumas com a mãe, vai atrair lá com a figura yin, né? E vai reproduzindo todas aquelas carências, aquela raiva, aquela desilusão, aquela rejeição, ou vai projetar aquele buraco que ficou da sua relação com essas duas representações, que são as bases. Então, uma pessoa que tem muita carência do pai, muita carência da mãe, essa pessoa, é muito comum que ela vai buscar que agora o parceiro supra esse buraco. Então, esse marido, essa esposa, pode fazer tudo para essa pessoa. Porque o dia que ela deixar de fazer algo, vai estar em negrito, vai estar destacado. Por quê? Porque vai ter aquela expectativa inconsciente de cobrir aquela lacuna defasada com essa energia, com fluxo yin yang, né? Então, aqui de uma forma resumida, para a gente entender como que isso implica, né, na vida prática / relacionamentos. Uhum. E até dinheiro, mas hoje nós não vamos entrar nisso, não. Aí dá pano pra manga. É um manga, assunto muito longo. Tem energia yin yang influenciando a prosperidade. Exatamente. Né? Essa energia, ela vai em tudo, né? Nós falamos, vai em tudo, ela vai ter várias fatias. Então vai ter essa projeção, se está defasado esse equilíbrio, no financeiro, no relacionamento, no profissional, na espiritualidade, na relação com os amigos, né, na relação dela com as questões materiais, né, com tudo. Vai apresentar em algum momento da vida. E como isso e até tudo ela é uma com ela criação mesma. da consciência. E ela com ela mesma, exatamente. Porque lembra que ela é a junção dessas duas energias? Sim, sim. Mas você ia concluir do relacionamento. Eu falei do dinheiro, a gente voltou para o outro lado. Como que acaba criando lacunas, né? Se a pessoa acaba buscando essa expressão, esse yang inconscientemente, lógico que ela não sabe, que ela quer aquela que seja suprido com o yang ou com o yin, muitas vezes não acha porque ela está projetando a própria necessidade no outro, e aí, pronto, desequilibrou tudo. Conclui pra gente, então, Henrique, do relacionamento. Eu tinha fechado ali, não tinha. Já tinha fechado? Diferente, é porque eu penso, quando tu tá conversando, eu já vou pensando em várias coisas, gente. Quem não, né? É uma mistura aqui dentro, é ativa, tá o Yang, tá rodando aqui, tá conversando, tá pensando. Bom, então é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre a energia Yang no relacionamento? Alguém ficou com alguma dúvida? Que aí nós podemos, quem sabe, né, criar um outro conteúdo. Trazer um pouco sobre essas energias e
dinheiro, como que elas atuam na nossa vida financeira, que é muito Isso, importante. exatamente. Dá um Muito, né? feedback pra gente, né? Se gostaram aí, né? Se valeu a pena, o que que vocês gostariam de aprofundar, manda o feedback pra gente, né, Carla? Pra gente estar sempre Isso. trazendo aí conteúdos para vocês aí, né? Que não adianta a gente trazer um conteúdo de repente uma coisa tá clara pra gente, a gente não traz, né? De repente, você, Uhum, não vou falar disso, o pessoal não quer saber, ou de repente eu tô falando de alguma coisa que o pessoal não quer saber, né? Então, por isso que é verdade. importante termos essa interação, né? Pra gente trazer cada vez mais conteúdo aí de acordo com o que vocês estão buscando, né, com o que está na linha de vocês, né, dá sempre o feedback, que é muito importante, como disse, é uma troca, né, então a gente está aqui compartilhando o que aprendemos, né, e aprendendo cada vez mais, né, estou aqui aprendendo com a Carlinha, Sim. aprendendo com vocês, com a pergunta de vocês, com a interação, com o conteúdo de vocês também, a gente está, sempre, o universo é uma troca, né, tá tudo sempre Olha o interagindo, círculo lá, ó, é o tá círculo. girando. Entra, Hoje meu dedo vai, vai até passa. quebra de tanto que eu fiquei girando o dedo. Nada. É como é maestro, né? Tá ditando aqui o conhecimento. Maravilha, Henrique. Gratidão. Nossa, adorei conversar com você sobre isso. Para mim foi muito bom. Eu acredito que a Yandra está agradecendo. Muito bom. Já fiquei interessada na influência da vida financeira. Não disse? Com certeza. Eu ainda estudo. Não tem como parar de estudar. Tem, Henrique? Nós temos que continuar Tem. estudando sempre. E cada vez mais nós conseguimos identificar como que esse conhecimento, essa energia molda a nossa vida. Bom, eu agradeço muito, Exatamente. gratidão, Henrique, gratidão a todos que estão aqui assistindo, conversando com a gente. Se alguém ficou com alguma dúvida ou se nós não conseguimos responder alguma pergunta, manda para a gente ou no WhatsApp ou no direct. Vai ser um prazer responder. Se quiserem dar, como o Henrique disse, alguma sugestão, manda aqui que a gente conversa. Pode fechar, Henrique. Quer falar alguma coisa? Gratidão, gratidão a todos também, né? Gratidão, Carla, aí pela oportunidade, né? Compartilhar seu conhecimento com a gente também. Gratidão, gratidão a todos aí que nos prestigiaram, né? Tanto ao vivo como assistindo também a gravação, né? Gratidão profunda a vocês. Compartilhem aí com os amigos que você achar que esse conhecimento é interessante, né? Fica aí o convite para quem já segue a minha página conhecer aí o perfil da Carla, né? Tem muito conteúdo lá Vice-versa. maravilhoso, né? Fica também o convite para vocês conhecerem lá meu perfil, tem muita aula gravada lá, tem muito conteúdo bacana, né? E estudem mesmo, pessoal, aprofundem, né? Vamos equilibrar o nosso yin, nosso yang, que vocês só vão ter a ganhar, né, com isso. Então, gratidão profunda a todos aí. Beijo para todos. Então é isso, pessoal. Boa noite, boa semana. Segunda-feira maravilhosa. Começamos bem a semana, não é mesmo? Então tá. Começamos bem. Tchau, tchau, um Até abraço. mais. Tchau, tchau. Tchau.